Muito boa tarde, estamos de volta com o nosso podcast Coisas do Cotidiano, depois de um período de férias forçadas. Hoje nós temos a grata satisfação de receber o nosso quase sócio aqui no programa, Dr. Paulo Augusto Machado, conhecido como Paulinho. Boa tarde. Boa tarde, Carvalho. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer mais uma vez estar aqui, contribuindo um pouquinho com esse programa tão educativo. Obrigado pelo convite, Carvalho. O Paulo Augusto é médico, participante da AME-Jataí e trabalhador espírita. Antes eu apresentava ele como palestrante, mas como ele ainda não voltou, ele falou, tira esse negócio aí que o dia que eu voltar a gente organiza. Mas vamos chegar lá. Vamos voltar para lá, né? Se você tiver alguma sugestão, dúvidas, reclamações, já pode enviar mensagem para o nosso WhatsApp no 64996031234 ou para o fixo aqui do nosso estúdio no 3014-4009. O nosso podcast é retransmitido para as páginas do Centro Espírita Allan Kardec, Casa do Caminho, Lar Espírita Forças do Amor, Livraria Espírita Allan Kardec, Centro Espírita Mansão do Caminho de Quirinópolis, Centro Espírita Allan Kardec de Mineiros e Rádio Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul. Como é de praxe, o nosso convidado fica convidado a fazer a prece inicial. Então, à vontade. Então vamos todos elevar os pensamentos ao Mestre Jesus, lembrar que irradiamos ondas de rádio e tentamos irradiar ondas de amor, de paz, através deste programa. Que os nossos mentores, trabalhadores dessa casa, estejam conosco, nos orientando, para que possamos transmitir a mensagem, as informações necessárias aos nossos ouvintes, dentro da nossa querida doutrina espírita. Que assim seja, assim abrimos nosso programa de hoje. Que assim seja. A relação entre a prece e a saúde é um tema que desperta interesse de muitas pessoas, especialmente aquelas que buscam uma forma de lidar com o sofrimento físico ou emocional. A prece pode ser entendida como uma comunicação com uma realidade transcendente, seja ela Deus, um santo, um anjo, um espírito ou até mesmo uma energia cósmica. A saúde, portanto, pode ser vista como um estado de equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito, que permite ao indivíduo viver de forma plena e harmoniosa. Para a doutrina espírita, a prece é uma forma de comunicação com Deus e com os espíritos superiores, que pode trazer benefícios para a saúde física, mental e espiritual. Nesse podcast, portanto, vamos explorar algumas questões sobre a relação entre a prece e a saúde integral, baseados na doutrina espírita. Paulinho, a prece teria o poder de curar doenças? Carvalho, existem inúmeras linhas de pesquisas que levam, através da nossa ciência cartesiana, uma tentativa de relacionar a prece à melhora, né, daqueles pacientes que são acometidos de alguma doença. Quase todos esses trabalhos nos relatam, né, que aqueles grupos de pacientes que receberam prece de outras pessoas, conhecidas ou não, ou que essas pessoas adoecidas usaram da prece para tentar melhorar, todos os trabalhos nos mostram uma melhora significativa da saúde dessas pessoas, mostrando que a prece é a maneira que nós temos de nos sintonizar com o plano espiritual, com o alto, com o bem, e então criarmos uma energia positiva em nosso corpo, consequentemente melhorando as nossas vibrações, o nosso organismo, e assim eliminando várias e várias doenças, principalmente aquelas ligadas à psique. Como que a prece pode influenciar na saúde do corpo e da mente? Qual seria esse mecanismo? Quando eu fiz muitos anos atrás, eu fiz uma pós-graduação de homeopatia. É uma das minhas frustrações eu não usá-la como eu gostaria. E a homeopatia mostra muito bem como é que as nossas energias funcionam. A homeopatia trabalha sintonizando, regulando as nossas vibrações. E é sabido que a prece faz isso também, como outras terapias ditas
espiritualistas, né? Como cromoterapia, a próprio reiki e a oração, que é o que nós focamos nesse programa de hoje. Então, estando nós com as energias de nosso perispírito estabilizadas, isso vai refletir de uma forma muito, muito intensa em nosso corpo, fazendo com que eu não fique adoecido e aquele que já está adoecido tenha uma cura mais rápida. Isso é fato. Só para o nosso ouvinte, aquele que é apenas simpatizante da doutrina, ou que esteja chegando na doutrina agora, ou que não teve ainda a oportunidade de aprofundar nos estudos, vamos fazer aqui uma analogia para ficar mais fácil o entendimento. Nós todos sabemos que o nosso corpo ele é gerido pela eletricidade, né? Até a década de 90, acreditava que o cérebro funcionava apenas como um resultado de reações químicas. Tanto é que no seu tempo de adolescente, eu ouvi falar nisso, claro, porque eu não era nascido ainda, eles falavam que entre o casal que rolou uma química. Era justamente porque a crença era que a relação do nosso cérebro tinha a ver com a química. E na década de 90, que é conhecido como a década do cérebro, né? Quando aprofundaram os estudos, investiram alguns milhões de dólares, descobriram que o cérebro tem o funcionamento químico, sim, mas tem também o funcionamento elétrico. E da mesma maneira que a energia elétrica, de certa maneira, ela trabalha o funcionamento do nosso corpo, o nosso perispírito, que está interligado, melhor dizendo, ao corpo físico, molécula a molécula, ele tem as reações praticamente da mesma maneira. Só que é uma energia mais etérea, não chega a ser como a energia elétrica. Eu estou usando como energia elétrica para ficar fácil a associação. Fazer uma analogia. E essa energia que também abastece o nosso perispírito, ela pode entrar em desequilíbrio. E ela entrando em desequilíbrio por uma série de fatores, ela vem causar doenças, tanto de ordem física quanto de ordem psíquica. E aqui a gente fala de doenças de maneira analógica, claro, mas sabemos que a mente não adoece, tanto é que o termo é transtorno, não usa mais o termo doença mental. E como também o nosso pensamento, ele trabalha uma outra forma de energia, porque ele emite ondas, da mesma maneira que aquelas pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, estão recebendo esse sonho, essa imagem, através de ondas eletromagnéticas, o nosso pensamento tem a mesma função. E quando nós entramos em oração, quando nós fazemos a prece, nós mudamos a frequência do pensamento. Né? É como se eu fizesse uma mudança lá no dial do rádio, na frequência das emissoras, e assim eu vou ouvir emissoras diferentes. Com essa mudança de frequência, e assim ela sendo mais elevada, isso vai promover um reequilíbrio energético no meu perispírito. Lembrando que a mente, ela é inerente ao espírito. É o espírito que tem que me fugiu o termo aqui para ficar mais claro. É o espírito que pensa, que comanda a mente. E como o perispírito reveste o espírito, é fácil a gente entender como um filtro de café. Eu faço o café, quando eu passo no filtro, desce o líquido, a borra fica retida ali. Essa borra a gente pode assinalar ela como a retenção de energias negativas. E da mesma maneira, quando nós fazemos... E aí essas energias negativas, elas são inerentes aos maus pensamentos, às emoções desequilibradas. Então elas vão intoxicar o nosso perispírito, que a partir daí vai interferir no nosso corpo físico. Mas quando nós estamos em oração, quando nós mudamos essa frequência e estamos emitindo ondas ultra curtas, que é o tipo de ondas que nós emitimos com bons pensamentos ou na oração, isso vai promover aquela mesma filtragem,
mas de uma energia positiva que vai promover o reequilíbrio energético do perispírito, que por sua vez vai promover o reequilíbrio do corpo físico. Os espíritos nos ensinam e falam muito categoricamente que tudo é vibração. Eles nos distinguem uns dos outros pela vibração, boa ou ruim, né? Então, toda essa vibração que eu produzo, com bons ou maus pensamentos, vai me envolver com essa energia positiva ou negativa, que vai equilibrar ou não meu corpo físico. A gente sabe na medicina, tem um ramo que chama medicina psicossomática, onde se estuda as influências, né, que a mente tem sobre o corpo físico. Exemplos muito corriqueiros a gente vê no dia a dia. A pessoa estressou, passou por um problema, tem uma crise de enxaqueca. A pessoa passou uma raiva, ficou nervosa. O estômago pifa. O estômago pifa. Ou tem diarreia. Tem gente que só estressado tem diarreia. Uhum. Quer dizer, o intestino dele é aquele órgão-alvo frágil, mas aquele intestino respondeu a um estímulo que veio do mais alto, do cérebro, né? Que é o nosso, que comanda tudo. O estômago aumentou, existe trabalho mostrando que a cada estresse que a gente passa, o estômago multiplica por 11 os níveis de acidez. Então ele se autocorrói. Então são todas influências que a gente tem por momentos que passamos de estresse, de raiva ou não, que nos levam a adoecer. Aí a gente está imaginando aqui o quê? O contrário. Como é que eu posso não adoecer, né, mantendo uma vibração melhor? Através da oração. Um dos trabalhos que eu vi essa semana, até eu sei que me passou, falava esses vários níveis, né? Então, aqueles pacientes que eram num hospital muito grande, uma parte não foi tratada com oração de forma alguma, e a parte que foi tratada, eles classificaram. O nível 8, aqueles que oravam bastante, o nível 4, o nível 2. Mesmo nesses pacientes que foram submetidos à oração por terceiros ou por eles mesmos, o hábito da oração, aqueles que tinham quantidades maiores de oração, né, digamos assim, que oravam todo dia, várias vezes ao dia, tinham sempre uma recuperação mais rápida. E aquelas pessoas a gente percebe que não adoecem, fala, fulano não adoece nunca. São pessoas que geralmente têm um astral bom, que estão sempre orando, sempre em contato ali com o seu anjo da guarda, né? Porque a gente tem aquele negócio também, nosso anjo da guarda está sempre nos protegendo, né, Carvalho? Nós deixamos ele nos proteger, né? Então, se eu estou com uma vibração ruim, se eu estou só pensando em más tendências, com ações ruins, o anjo da guarda não consegue chegar em mim, nem me proteger, às vezes, de uma doença, né? De um acidente, de um trauma, de uma virose, isso eles ajudam também. Se eu estou em sintonia com esses meus protetores, né, vai me ajudar também. Então, o que nós estamos dizendo aqui hoje, como é que eu vou me proteger através da oração diária, né? Mas a gente está falando em oração aqui também, tem que lembrar de um detalhe, né? Até no livro dos Espíritos fala, né? Não é repetir orações prontas, né? Eu já ia falar isso agora. Entendeu? Daquela oração feita do coração. Mesmo às vezes uma oração lida. Posso ler uma oração bonita e ler do fundo do meu coração, pôr energia boa nela e ler de verdade, né? Mas a maioria das vezes, não, eu vou fazer ali 10 Pai Nosso, 4 Ave Maria, então eu orei. Não, esse eu não falei de verdade com meu anjo guardião, nem com Deus, né? É aquela oração que vem do coração, que você senta num lugar tranquilo, fecha os olhos e tenta entrar mesmo em sintonia e rogar, pedir, né? Que você seja protegido, que você tenha uma boa energia, que você tenha um bom dia de trabalho, que você possa ajudar as pessoas de fato, leve até elas uma vibração boa. Isso faz que você receba de volta toda essa energia positiva que vai te proteger. E foi bom você entrar nesse assunto, porque eu já tinha pensado de nós fazermos um comentário, uma reflexão, porque, como eu disse, nós temos alguns ouvintes que são simpáticos da doutrina, que estão chegando agora, tal, e que têm certas dúvidas sobre determinados assuntos. E como todos nós, em outras existências, ou alguns nessas, somos advindos da teologia católica, da doutrina católica, muita gente traz aquela ideia da oração repetitiva. 30 Ave Marias, 20 Pai Nossos, aquela oração em que a pessoa às vezes pega um terço ali e vai fazendo uma oração para cada conta do terço.
Na realidade, a doutrina espírita nos explica que essa oração automatizada, ela não promove um efeito positivo. Por quê? Porque se eu começo, Ave Maria cheia de graça, Senhor é convosco, depois Ave Maria cheia de graça, na terceira Ave Maria, eu estou falando da boca para fora. Muitas vezes eu estou olhando Ave Maria cheia de graça, amanhã eu tenho que ir em tal lugar, o Senhor é convosco, nossa, hoje a pessoa não me ligou, e o nosso pensamento divaga enquanto a nossa boca está falando uma coisa automatizada. E a doutrina espírita, então, explica que o pensamento, que a oração bem feita, ela é uma ação do sentimento pro pensamento. E foi como você disse, se eu tiver num momento de dor, de sofrimento, e falar assim, com vontade, ó Jesus, me ajuda, é uma oração poderosíssima. Porque a oração, entre aspas, poderosa, é aquela proferida pela pessoa que está sentindo. Ah, Paulinho, faz uma oração para mim, porque eu estou passando por um momento difícil e você tem uma oração forte. Por mais que você faça, você não está sentindo o que eu estou sentindo. Então, eu preciso fazer aquela oração. É nessa oração que nós estamos pautando hoje a nossa reflexão. É aquela oração de sentimento, aquela que você realmente faz com o pensamento voltado a Jesus. Mas deixa eu fazer um adendo aí, Carvalho. Essa questão de, pessoal, os mais antigos, né? Pegar o texto e vou orar o texto, né? A gente sabe que é repetitivo, que é mecânico, mas tem muita gente que consegue ali, naquele momento de reflexão, com o texto na mão, né? Então a gente pode assim dizer que não é sempre que é ruim, né? Aquela pessoa com o texto na mão, faz uma oração com fé, está falando Ave Maria, um Pai Nosso, isso tem um benefício. Sem dúvida. Entendeu? Não é assim, dizendo assim, por exemplo, para os nossos ouvintes, não é dizer que não pode fazer, não, pode fazer sim, é bom. Toda oração é boa, né? Mas tem que ser feita de coração, né? Eu posso pegar uma prece ali do Evangelho, no final do Evangelho tem várias preces, já viu aquilo, né? E ler uma prece daquela, comentar, né? E ser feita do coração e ter uma eficácia boa, né? Então, assim, a gente pede assim, que as pessoas entendam, nada contra rezar um terço, mas se o fizer, que seja de sentimento, que faça de coração, né? Ou faça uma oração. A oração não precisa ser um discurso do Fidel Castro, não, né? Do outro, 5 horas. 5 horas. A oração pode ser uma frase só, feita de coração, você agradece, né? Você pede e encerra, pronto, né? Falei o básico ali, a oração está pronta. Desde que, nesse momento da oração, eu esteja em sintonia com o meu anjo guardião, né? Eu esteja em sintonia com a vibração boa, esteja falando de coração e pedindo de coração. Essa prece, né, realmente vai surtir efeito. Tanto é que quando surgem essas dúvidas sobre as orações, as preces que tem lá no final de O Evangelho segundo o Espiritismo, os próprios espíritos explicam. Isso aqui é uma sugestão de como você fazer. Não necessariamente você tem que decorar isso aqui e repetir ela. É verdade. Mas assim, a gente como é meio mentalmente preguiçoso, a gente pega aquelas orações prontas. É mais fácil ler, né? Ou mais fácil ler do que... Mas a gente é preguiça mental mesmo, né? De às vezes ter que pensar e ver, e falar e realmente, às vezes, expor um sentimento que a gente está tendo naquele momento. Seguindo em frente, você acredita que a prece pode interferir na eficácia de tratamentos médicos convencionais? Do remedinho? Para melhor, né? Na eficácia. Eu acho que pode melhorar, sim. Eu acho que é uma coisa que vem somar no tratamento. Se eu tenho, a gente fala eu tenho uma coisa pichada no muro aqui na cidade, que eu já tinha lido antes, bacana, né? Você tem uma alma, não é que é? Você é uma alma, você tem um corpo. Então, são coisas diferentes. Então, tem doenças que mesmo aquela pessoa estando propensa àquela doença por questões vibracionais, por questões ou várias, aquela doença, uma infecção, por exemplo, hoje eu tenho um bom antibiótico para tratá-la. Os próprios espíritos, a gente não pode desprezar isso. Então, eu vou dar um antibiótico, vou tratar aquela infecção, né? Mas nada impede que essa pessoa também possa receber passes, possa pedir para que a própria pessoa ore em seu benefício e peça uma recuperação rápida. Eu acho que interfere, sim, muito. É o que esses trabalhos que eu te falei no começo, que você me mandou alguns, estão mostrando, né? Aqueles pacientes internados em hospitais, aqueles que receberam, né, a orientação para orar e receberam orações, recuperaram muito mais rápido, independente do tratamento clínico convencional. E não é difícil de entender isso. Por exemplo,
O famoso efeito placebo. O paciente recebe uma medicação à base de farinha, que não é um comprimido com o princípio ativo, e ela toma aquilo acreditando que aquilo é uma medicação, que aquilo é um remédio e que vai fazer efeito, e acaba fazendo. Isso mostra o quê? O efeito da mente sobre o corpo. No outro extremo, a psicossomática estuda exatamente isso, né? A somatização das nossas emoções, dos nossos sentimentos, que vão eclodir em alguma doença. Só que aí é a somatização de sentimentos ruins. E geralmente eclodem doenças, muitas vezes doenças físicas mesmo. Sim, sabe? doenças Você físicas. tem uma gastrite, você tem uma úlcera, você faz uma endoscopia, você vai ver lá a ferida no estômago, né? Vai ver o estômago avermelhado, inflamado, mas por uma causa, a princípio, emocional. Mas é uma doença física, né? Já vi pacientes terem quadros de gastroenterite violenta, com sangramento de tubo digestivo, por estresse, né? Aí dá uma diarreia danada e eu fiquei nervoso, eu briguei e tal, deu uma diarreia. Então, se poder entender como que a nossa mente interfere no nosso corpo. E a mente é nossa anteninha, né? Nossa antena que nos liga ao plano espiritual, né? Nós temos ali a nossa glândula pineal, que é a nossa antena que nos liga ali ao plano espiritual. Então, essa ligação que tem com o cérebro, como você disse, o cérebro é uma usina elétrica. Tudo no meu corpo é eletricidade, tudo. Para eu mexer um dedinho, eu puxar meu dedo aqui, eu flexionar meu dedo indicador, lá no cérebro, um lugar liberou uma descarga elétrica, percorreu toda a minha medula, veio aqui, passou pelo meu braço, veio no músculo, contrai o músculo, o dedo contrai. Então foi o quê? Foi uma corrente elétrica que fez eu mexer o dedo, disparada lá no cérebro. Então o cérebro comanda tudo. Se meu cérebro tem ali uma glândulazinha chamada pineal, que é a minha anteninha que me liga ao meu perispírito, né? Então tudo está interligado. Se eu manter uma vibração boa através da oração, meu cérebro vai estar equilibrado, meu organismo vai estar equilibrado, eu vou adoecer menos. Quer dizer que eu não vou adoecer, né? A gente não é imune a tudo. Estamos no planeta de provas e expiações, estamos sujeitos às vicissitudes deste planeta. Pois é, esse é o ponto. Se a nossa mente ela é capaz de influenciar num amontoadozinho de farinha, que é o placebo, e promover a melhoria, o contrário também é possível. Nós precisamos treinar. Se o nosso organismo pode somatizar emoções, vamos chamar de negativas, e isso eclodir em doenças físicas, o contrário também pode acontecer. Então, qual que é a diferença? É o aprendizado do mecanismo. E aqui que entra a oração. Se eu estou tomando... Quem foi? Eu acho que foi Dr. Bezerra de Menezes, se não me engano. Chegou lá um paciente... Dr. Bezerra de Menezes tem em alguma biografia dele. Chegou uma senhora dizendo que... pedindo ajuda, porque ela tinha ido ao médico, ele tinha passado uma receita... E ela não tinha condição de comprar a receita. Doutor Bezerra, e ele botou a mão no bolso, olhou, não tinha nada de dinheiro. Porque ele doava praticamente tudo que ele tinha. E ele falou assim, vamos fazer uma coisa? A senhora acredita em Maria Santíssima? Claro que eu acredito. Sou católica. Então a senhora vai fazer o seguinte. Pica a receita em 30 pedaços. Toma um pedaço por dia com água, fazendo a oração da Ave Maria. E volta aqui daqui 30 dias. Com 15 dias ela voltou lá falando que ela tinha se curado. Foi a medicação? Foi o papel? Foi algum milagre? Não, não foi. Foi o efeito da oração sobre o corpo dela. Fé. Essa palavrinha mágica aí. Orar com fé. Não é? Aí a gente só orar é uma coisa, orar com fé é outra. O problema é que esse com fé que é a grande incógnita. Por quê? Porque quando a gente fala fé, muita gente entende como crença. Eu tenho fé, eu creio. E não é isso. Quando a gente vai estudar a etimologia da palavra fé, ela vem do latim fides, que quer dizer fidelidade. Fidelidade. Né?
Por isso que quando Paulo falava da salvação pela fé, e que até hoje é mal entendido pelas demais religiões cristãs, principalmente o protestantismo, que acha assim, nós não precisamos fazer nada, basta ter fé, porque Paulo disse isso. Ele falou mesmo. O problema é o entendimento, porque quando ele fala da salvação pela fé... Às vezes não é entendimento, é a tradução, né? Não, a tradução e o entendimento, do grego antigo, passou depois pelas outras línguas latinas e chega em nós uma outra conotação da palavra, né? Também. Só que quando ele fala a salvação pela fé, e que nós vamos buscar a etimologia, vem do fides, da fidelidade, é a salvação pela fidelidade à lei de Deus. Aí já muda tudo. O que seria a fidelidade à lei de Deus? Fazer o que Jesus ensinou. Só o que Jesus ensinou. Então, assim, já muda totalmente. Então, você fazer a oração com fidelidade ao que Jesus ensinou, às leis de Deus, muda tudo. É verdade, né? Eu acho que quando a gente fala assim na fé, Jesus disse muito isso, né? Homens de pouca fé, né? Porque a gente fala que acredita muito, mas a nossa prática diária nem sempre demonstra essa crença nossa, né? Nossas relações diárias, familiares, nossas relações de trabalho, né? Com os nossos colaboradores, eu no caso com meus pacientes, né? Será que a gente está empregando essa fidelidade aí que Jesus ensinou no nosso dia a dia? E para fazer isso, né? O que é importante? E eu vou contar uma coisa que acontece comigo, muito interessante, que a gente é meio relapso mesmo, né? Todos nós não somos perfeitos. E eu tenho um hábito, né? Eu chego na clínica, eu paro o carro no estacionamento, é fechado, geralmente eu estou sozinho, eu paro um pouquinho, cedinho, né? E faço oração, peço que aquele dia seja abençoado, que eu possa ajudar meus pacientes, né? Ajudar meus irmãos em dor e tal e tal. E tem dia que eu esqueço, né? Eu já percebi, aquele dia que eu esqueço, que eu estou mais atribulado, que eu estou atrasado, uma coisa assim, eu chego, desço do carro, fecho o portão, vou embora. Aí dia que eu percebo isso, de que dia que eu tenho essa paciência um pouquinho, a gente é muito, como eu falei, relapso mesmo. Coisa de 2, 3 minutos, muda completamente meu dia de trabalho. Porque eu percebo que aquele dia eu estou mais sintonizado com o meu anjo guardião, que está me vigiando, né? Tentando me ajudar. Quando eu não estou sintonizado, ele não me ajuda, né? Tanto que a prece me ajuda no meu dia a dia, né? No meu contato com meus pacientes, no contato com os colaboradores da clínica, no dia a dia, com a família, com tudo. Então, se eu estou bem emocionalmente, eu sei que eu estou trabalhando bem, eu estou ajudando alguém, esse estar bem faz bem para o meu corpo físico. Eu vou dizer aqui para você, eu sou uma pessoa que dificilmente adoeço. Não é porque eu sou bom, não. Talvez porque eu tenho oração no coração, né? Quem sabe? Pois pode ser. Você está falando, eu viajei no tempo aqui. Eu fui na minha adolescência. Eu deveria ter aí talvez uns 15 anos. Eu tinha uns 15 nessa época. Então eu devia ter uns 7. Eu devia ter uns 15 anos. E assim, eu sempre frequentei lá o sanatório junto com meu pai. E existe, claro, ele não reencarnou ainda e nem morreu, um espírito lá que era muito amigo nosso, que tem uma história bastante interessante, que um dia eu posso até contar aqui, que era o Gersino. O Gersino foi um peão de boiadeiro que foi enterrado vivo, e ele passou por um processo muito doloroso. Depois, buscando ajuda, ele aproximou-se de uma senhora, e pela mediunidade que ela tinha extremamente ostensiva, aí ficou redundante, né? Extremamente ostensiva. E ele incorporava nela sem perceber, e ela sem saber o que estava acontecendo. Ela, então, tinha reações que o pessoal julgava que ela estava enlouquecendo, internava ela, prendia ela, levava na igreja, e o espírito sofrendo muito, porque estava tendo a sensação do tiro, do sufocamento, de ter sido enterrado vivo. E às vezes chegava numa igreja e tocava ele de lá, sai Satanás e não sei o quê. E ela, incorporada, ela pegava um banco de madeira com 4 pessoas em cima e atirava uns quase 2 metros de distância, a força que ele tinha. Aí amarrava, juntava lá uns 8, amarrava ela, levava para a cadeia. A polícia leva ela para o sanatório. Depois de mais de 1 ano de tratamento,
o espírito passou a confiar, ganhamos a confiança dele. O retorno? Depois o Claudinho olha se o retorno está tudo certo aí. Está no retorno aí, Cláudio. E depois de uma fase lá, ganhou-se a confiança dele, então começou o tratamento dele propriamente dito, foi mais um ano. E por fim, ele tornou-se amigo. Meu pai convidou ele para trabalhar no sanatório. Falou: ó, Gercino, você é um cabra de força. Às vezes eu percebo, por que você não fica aqui? Você não tem para onde ir? Tem. Não, não tem. Então, você pode ficar aqui. A mamãe é a enfermeira-chefe espiritual da casa, eu tenho certeza que ela vai te ajudar. E aí transcorre uma série de histórias, uma série de acontecimentos. E de vez em quando ele aparecia lá nos trabalhos que tinha todos os dias, começava às 6h30 e até por volta de 7h30. Nós chegávamos, os pacientes já estavam no salão, os enfermeiros levavam, né? E a gente fazia a leitura do Evangelho, uma explanação, que era uma pequena palestrinha lá de 10, 15 minutos sobre a leitura, aplicação do passe, e eles desciam para o café da manhã. E quando tinha algum caso extremo, a pessoa ficava lá no salão, aí meu pai ia conversar, etc. E durante as reuniões mediúnicas, às vezes, ele manifestava. E numa dessas, de manhã, ele tinha uma particularidade, ele só manifestava quando a médium estava lá presente. Ele disse que já tinha tentado comunicar através de outra pessoa, mas não tinha afinidade. Que é essa senhora. Que é essa senhora. E aí, numa dessas, lá pela manhã, ele voltou-se para mim e falou assim: Carvalho, você não imagina o quanto o seu dia transcorre melhor pelo simples fato de você vir aqui de manhã, doar do seu tempo e ajudar na oração. Nunca esqueci isso. Eu tinha no máximo 16 anos. E eu comecei a observar, e assim, aos olhos de alguém mais místico ou desavisado, tende a achar que a questão é como se fosse um milagre. Você faz aquilo e as coisas dão certo como recompensa. E não se trata disso. É exatamente o que você falou. Se eu começo o meu dia no ato da oração, eu subo o meu nível de pensamento, eu subo o meu psiquismo. E se a gente, assim, de uma maneira didática, colocar um nível mais baixo, os pensamentos ruins, os maus espíritos, um nível acima, um degrau, vamos colocar uma escada. Ali no primeiro degrau, as energias negativas, os espíritos malfazejos, um degrau em cima, uma energia mais equilibrada, mas ainda não muito boa, e você vai subindo de modo que a hora que você está ali no 5º, 6º degrau, você já tem ali uma energia, um pensamento mais equilibrado e a predominância dos bons espíritos. A oração, o trabalho no bem, é como se você estivesse subindo essa escada direto para o 5º degrau, 6º degrau. E ali você permanece pelo resto do dia. Então é mais ou menos o que você falou. O simples fato de começarmos o dia com oração, e é interessante lembrar que Jesus deu a fórmula da oração, né? Que é o louvor, o agradecimento e o pedido básico. Não é um repetitório de petições. Eu preciso disso, faça aquilo. Não. Abençoa o meu dia. Já é um pedido. É verdade. E voltando ao tema, Carvalho, da questão da oração e da saúde, eu estava me lembrando aqui, você falando aí do sanatório, uma época nós tivemos um grupo muito bom, e sempre que tem um trabalho muito bom, a gente percebe que a espiritualidade inferior trabalha para criar inimizades, criar milindres, e acabou o grupo de 6. Mas enquanto funcionou muito bem. Nós tivemos provas muito materiais do efeito da oração. É um grupo que a gente trabalhava lá no albergue, nos domingos à tarde. Não era no sanatório, era no albergue. No albergue, lá em cima. Aqui hoje é o albergue, isso tem uns 5, 6 anos atrás. E a gente reunia primeiro, fazia uma oração, fazia ali uma leitura, depois saía o grupo de quarto em quarto, aplicando passe em cada um dos doentes. E um dos trabalhadores tinha uma mediunidade muito aflorada, e sempre quando tinha algum caso mais grave, ele incorporava um espírito de um médico e falava alguma coisa, faz isso, faz aquilo, trata assim, passa tal pomada, tal remédio, a gente ali seguia. Mas só aqueles pacientes acamados, mais críticos, tinham feridas, escaras, principalmente, a gente percebeu assim, coisas assim de
Uns 2 meses de trabalho, quase todos aqueles que tinham feridas, que não cicatrizavam há anos. Fazia curativo. De repente a enfermagem falou: doutor, aquele paciente, vocês começaram a orar para ele mês passado, cicatrizou, fechou. Então só a gente ia lá, fazia oração, aplicava o passe, e aquele cicatrizou. Então, o efeito que tem, nem sendo às vezes a oração da pessoa, que muitas vezes não tinha nem condição de orar, são aqueles pacientes acamados, idosos, às vezes até problemas mentais, né? Então aquela oração que a gente fazia, aquela vibração e o passe, aquelas feridas cicatrizaram. Pouco tempo depois começou a ter um melindre entre o grupo ali, o grupo desfez e os trabalhadores continuam trabalhando hoje, mas uma turma está numa casa, outra turma está noutra, sabe? A gente percebe até que foi mesmo um trabalho assim de um grupo inferior ali, falando: esse negócio está dando certo, vamos atrapalhar eles. Como a gente é muito suscetível a isso, somos ainda imperfeitos, nos deixamos levar por melindres, né? E começou a haver algumas discussões entre o grupo: eu vou sair, saiu. Mas eu estava me lembrando assim, do efeito que teve. Foi coisa de uns 3, 4 meses, nós fizemos esse trabalho no albergue, de como é que melhoraram os pacientes, as feridas que nunca cicatrizavam, cicatrizaram, né? Isso foi uma prova prática, né, e cabal de como o efeito que tem a oração sobre, às vezes, a doença física. Uma ferida, uma escara, está ali aberta, né, há meses e meses e anos fazendo curativo, não fecha. De repente, começou a fazer esse trabalho e fechou. Então, que eu me lembrei desse detalhe e falei: isso aí tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje aqui. Sem dúvida. Sigamos à frente. Antes, eu gostaria de agradecer a presença e mandar um abraço para os nossos ouvintes que estão participando: a Fátima, Eni, Gilciane, Neuza, Alex Fabiano, Divina, Alessandria, Regina Meno, e ela fala de Portugal, dizendo que está adorando o bate-papo. Obrigado a todos. Paulinho, existe algum impacto na saúde de quem não faz a prece? De quem não acredita no poder da prece? É o contrário do que a gente conversou até agora. Eu acho assim, que ele está deixando de usar uma terapia que ia ajudá-lo. Então, ele tem um problema de saúde. Eu vou no médico, passo uma receita lá, um antibiótico, um anti-inflamatório, beleza, eu vou sarar, né? Mas essa pessoa que não acredita em nada disso já é uma pessoa adoecida, né? Ele está propenso a ter vários problemas de saúde, depressões, problemas mentais. Porque se você não acredita em Deus, se você não acredita em oração, se você não acredita em nada disso, é um materialista por excelência, né? E aí que está a diferença entre o materialista e o espiritualista, que é diferente de espiritista, né? Sei. Aquela pessoa que reputa tudo a matéria, que a matéria resolve tudo, chega um ponto na vida que dá um vazio, porque ele não tem respostas. Porque ele não vai encontrar o que ele precisa em essência na matéria. E ele começa a pensar também que daqui a uns dias eu vou morrer e acabou. Então não tem objetivo nenhum de melhorar, de piorar, né? Morreu, não vou levar nada, acabou. É muito triste pensar que tem pessoas que acreditam assim. Uma vez um colega médico, que eu sei que ele é sabidamente ateu, um dia estava no quarto ali no plantão, um outro colega que é espírita esteve conosco ali, conversamos sobre uma coisa do centro, e o colega saiu e falou comigo: Paulinho, o jeito que o carinhoso todo me chama, você me chama de Paulinho: Paulinho, você acredita mesmo nessas bobagens? Você não entendeu, não? Acabou, morreu, acabou tudo. Eu não respondi nada, não vou discutir com essa pessoa, né? Eu fico muito triste, né? Pensar que uma pessoa está ali no meio médico, ele atende, ajuda tantas pessoas e não acredita, né? Ele não pode fazer nada, eu não vou convencê-lo disso, né? Deixa o tempo convencê-lo, principalmente quando desencarnar, né? Então, eu tenho uma história sobre isso aí também. Quando eu era menino pequeno, lá em Jataí, nós tínhamos... Não é de Barbacena, não? Jataí. Não, Jataí. Nós tínhamos um vizinho que era muito conhecido no meio católico. Era daqueles que tinha cadeira cativa na igreja matriz, ajudava muito, era muito conhecido por ser muito atuante e tal. Beleza, uma vez, e assim, ele sempre encontrava meu pai ali na calçada, na rua, às vezes ele ficava muito tempo na manhã lá conversando e tal. E um dia eu estava junto, ele voltou para meu pai e falou exatamente isso. Eudes, você é uma pessoa muito boa, mas você tem um defeito.
como você acredita nessas bobagens de espíritos, nessa bobagem de reencarnação, nessa bobagem toda? Aí meu pai falou assim, eu não acredito, eu sei, eu tenho provas disso. E aí conversaram lá um pouco sobre isso, né? E por fim ele falou, não, isso é tudo bobagem. Nada como o tempo, né? Passaram-se os anos, bem uns 15 anos, ele desencarna. E aí passa mais alguns anos. Eu acredito que, aí eu não lembro mais, mas talvez aí 2, 3 anos. Numa reunião mediúnica aqui no Allan Kardec, ele manifesta. E ele mandou um recado ao meu pai. Teu pai ainda era... Pedindo desculpa, né? Que tudo que ele acreditava ser bobagem, ele estava vivendo naquele exato momento. Então, assim, nada como o tempo, né? Mas, assim, às vezes a pessoa desencarna, Carvalho, e tão arraigada aquela ideia do nada, né? Que ele passa um tempo muito grande, às vezes até adormecido, né? O espírito não consegue nem despertá-lo, né? Daquele sono profundo, aquilo que ele acredita piamente, que ele morreu, acabou, eu vou dormir e ficar quieto, acabou. Mas isso acontece muito. Acontece, tem dificuldades, né? De despertar do lado de lá para uma vida nova, para uma nova realidade, né? Que é a verdadeira realidade. Nós estamos aqui temporariamente, vamos voltar para a nossa vida de verdade, né? Como falou, você é uma alma, você tem um corpo, né? Eu achei interessante pichar isso no muro. Eu falei, até que enfim picharam uma coisa boa, né? Não que a gente esteja defendendo a pichação. Não, de jeito nenhum, mas fica uma coisa, você lê o passo lá vários dias, lá, você é uma alma, você tem um corpo, né? Então é muito interessante isso. Bom, nós estamos caminhando para o último quarto do nosso programa. E, naturalmente, de 12 perguntas que a gente havia combinado, nós vamos entrar na sexta. É como sempre, você vai falar que tem que fazer outro programa. Com né? certeza. Tá certo. Só que tem um detalhe. Hoje é o nosso programa número 99, né, Claudinho? Aí o próximo é comemorativo. Então, assim, nós temos uns convidados especiais, não que você não seja especial, claro, que nós vamos conversar sobre a rádio, sobre o programa. Claudinho, que é igual o Lombardi do Silvio Santos, todo mundo conhece a voz, mas nunca viu o rosto dele, que é o que carrega essa rádio nas costas, e o Vilmarzinho, que ainda não sabe que vai participar, mas deve ficar sabendo a partir de agora, que também é outro que é um dos idealizadores, fundadores, e que carrega nas costas também. E nós vamos fazer, então, um programa, digamos, festivo. Aí no outro, no 101, o 101, você vem para a gente continuar. Tá, então vamos para... Sexta pergunta. Sexta pergunta. Você está seguindo mesmo isso aí? Tô. Ah, então vamos. Eu só pulei a segunda, então seria a quinta. Você conhece algum caso de alguém que se curou ou que piorou de uma doença por causa da prece? Sim. Um caso concreto que eu te falei, agora relatei há pouco, lá do albergue. Pacientes com escaras, né, chamadas escaras de decúbito, aqueles pacientes com acamados, né, com feridas horríveis, profundas, coisa de, no máximo, 60 dias, que ele fechou, vamos usar o termo que não é correto, milagrosamente, né, não sabe que não é isso. E, então, caso de cura mesmo, né. Agora, dizer que a pessoa não se curou porque não rezou, eu não sei de caso não, te relatar, mas deve ter, né. As pessoas, a gente tem muito assim, uma dificuldade às vezes, a gente depois de um certo tempo na medicina, a gente aprende a ter uma visão assim, diferente, aquele paciente que chega resmungão, com raiva de tudo, já foi em tudo quanto é médico, que ninguém resolve meu problema, que ninguém resolve minha coisa, eu já tomei isso, já fiz aquilo, já tomei tal coisa, já fiz tal exame, então, você percebe que o problema não é a doença física. É o doente. É o doente. E essa pessoa, geralmente, se você for conversar com ela de uma forma mais íntima, você vai perceber que são pessoas assim, rancorosas, que falta perdão, falta amor, geralmente não tem hábito de leitura, não tem hábito de oração. Então esse perfil bate. Não vai dizer assim que eu lembro de algum caso específico, não. Mas se for raciocinar, você começa a perceber de muitos pacientes assim, tem esse perfil rancoroso, amargo, tem raiva, sabe? Guarda mágoa de coisas antigas, muito antigas. Então isso traz muito mal para essa pessoa. E geralmente são pessoas que não têm o hábito da leitura e nem o hábito da oração. A pessoa que tem o hábito da oração, você conversa com ela 2 minutos, você percebe. Seja espírita, seja evangélico, seja católico, você já chega a ser bom dia, que Deus esteja convosco, meu irmão. Você, opa, já trouxe uma energia bacana, né? Pois é, você já percebeu tanto que é interessante,
quando você encontra uma pessoa, ela te cumprimenta desse jeitinho, que Deus te abençoe, parece que você recebe um choque positivo. Os evangélicos têm muito esse hábito, eu acho muito bom. Vai com Deus, meu amigo, Deus te abençoe, né? É muito bacana isso. Aconteceu com o Chico, certa feita, ele ainda morava em Pedro Leopoldo, e ele estava indo para a Fazenda Modelo atrasado. E para quem conhece lá, a cidade é bem pequenininha, ele morava um pouco fora do centro, mas a Fazenda Modelo ficava ali talvez uns 3, 4 quilômetros da cidade. E passando em um determinado ponto, uma senhora grita a ele: Chico, eu precisava conversar com você. Me desculpe, eu estou atrasado. Não, Chico, não, desculpa, na volta a gente conversa, eu estou atrasado. E continuou. Ele deu 10 passos, Emmanuel: Chico, onde você vai? Eu estou indo para o trabalho, eu estou atrasado. Mas o Emmanuel era um carrasco, né? Mais ou menos. Será que vai ser um carrasco do Emmanuel agora? Eu te conto daqui uns 100 anos. E aí ele falou assim: Chico, mas você já não está atrasado? Estou. Qual que é o problema de você atrasar mais um pouco, já que você está atrasado? Volta lá e atende. Se a pessoa está te pedindo ajuda, é porque ela necessita da ajuda. E ele deu a volta, foi lá e conversou com a mulher, e conversou. E ela então se sentiu muito bem. E quando ele falou: agora eu preciso ir. Não, está tudo bem. Vai com Deus, meu irmão, que Jesus te acompanhe. E ele andando. Aí o Emmanuel apareceu de novo, falou: Chico, olha para trás. Quando ele se volta, estava saindo do peito dela, simbolizando o coração, uns raios iluminados que atingiram ele e ele se sentiu muito bem. Aí ele falou assim: você está vendo a energia da gratidão? Agora imagina se você não tivesse atendido e ela estivesse emitindo pensamentos de raiva, de rancor. É o que acontece. Então, quando a pessoa fala assim, vai com Deus, ela está te emitindo aquela energia que ela não sabe que funciona daquele jeito, mas você recebe, se estiver sintonizado, obviamente, né? Mas o fato é que funciona, e nós vamos entrar no nosso próximo programa na questão que envolve a espiritualidade e a saúde mental, que eu acho que também é uma parte bem acho que a gente para aqui, interessante. Não, a gente para aqui. Porque o nosso programa já está terminando, né? E teve mais algumas participações aqui da Mireia Valentim, de Iporá. Michele Oliveira, ela está dizendo assim, minha digníssima esposa. Sua Então ela veio te apertar, porque olha só. Mas essa parte do sono eterno seria bom, hein? Espírito desencarne e já começa nos nossos trabalhos. Parece que ela não está muito afim de trabalhar do outro lado, não, né? Essa é a maneira dela brincar, que... Descansa em paz? Descansar. Não, assim, tem alguns relatos nos livros do André Luiz, e que eles visitaram algumas câmaras lá, né, que tinha milhares e milhares de espíritos dormindo. O mentor explica para isso aqui, são aquelas pessoas que acreditavam em vida na Terra. Morrer e ia ficar dormindo. Morrer e dormir o sono eterno até aguardar o dia do juízo final. Então acreditavam tanto naquilo que ao desencarnar ficam dormindo. E aos poucos eles iam conseguir, com o tempo, e alguns acordavam, eram recolhidos, eram ajudados, né? Então ela brinca muito comigo isso, não fala de dormir, né? Fala: nossa senhora, eu acho que eu vou virar crente para poder desencarnar e dormir assim uns 10 anos. É uma maneira de brincar dela, que ela sente muita necessidade do sono, né? Mas eu acho que ela não leu direito esse capítulo, porque esses espíritos que estão dormindo estavam em profundo pesadelo, extremamente perturbado. Tanto é que de vez em quando acordavam e saíam correndo, desesperados, eles iam buscar. É uma maneira jocosa de brincar, que ela sempre Sim, então fala pra ela que se ela fizer isso vai ser pior, entendeu? Que é melhor chegar do outro lado trabalhando. É só um jeito de brincar, de falar: nossa, precisava dormir mais. Bom, nós então chegamos ao final do nosso podcast hoje, da nossa primeira parte. E é muito interessante lembrar que quando o Paulinho vem aqui, a gente faz 2, 3 programas para conseguir terminar algumas 10 ou 12 perguntas que a gente combina. Porque você fala demais. Mas não é a função do negócio? Então eu gostaria de agradecer a todos que participaram, todos que estão assistindo, mandar um abraço
E convido a todos, nesse instante, que nós possamos elevar os pensamentos a Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em seu nome, agradecer pela oportunidade do aprendizado e pedir ao Mestre que possa irradiar o seu amor sobre todo esse planeta, para que cada coração necessitado possa receber a tua luz, a tua bênção, para que possamos todos termos coragem para enfrentar os desafios do dia a dia, mas sempre trilhando no caminho dos seus próprios exemplos, os exemplos do Mestre. Dessa forma, em nome de Jesus, damos por encerrado o nosso podcast dessa noite, que Ele nos ilumine e nos abençoe hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja. E a você, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Carvalho. Espero que tenha colaborado de alguma forma. E muito. Um abraço.